Boa noite, vamos fazer nossa oração para a gente iniciar mais um estudo do livro Os Prazeres da Alma, né? Deus, nosso Pai, nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo a Tua inspiração para o nosso entendimento e que possamos absorver e assim colocarmos em prática em nosso dia a dia o estudo tanto do Evangelho, que o Paulo Marcelo fez anteriormente, quanto o que faremos agora, que sejam estudos, Senhor, complementares e que nos auxiliem nas reflexões com relação aos nossos comportamentos. Que assim seja. Hoje vamos então fazer o estudo da segunda parte, né, do tópico respeito, que o Hamed, estudamos semana passada e vamos hoje continuar. Esse é um pouco mais longo, então eu vou ler e em alguns momentos vou parar, né, fazer alguns comentários e depois dar continuidade. Respeito. À medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo o que vê, ouve e observa. Os adultos servem de padrões, quer dizer, são modelos e exemplos, por meio da identificação com os pais, tios, avós ou irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes. A criança, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no ambiente doméstico. Socialização é o processo de adaptação do indivíduo ao grupo social. É o desenvolvimento das relações na vida grupal, caracterizado pelo espírito de coletividade, pelo sentimento de cooperação e solidariedade. Particularmente na criança, a socialização se inicia a partir do momento em que o recém-nascido é conduzido para casa pelos pais. No entanto, não devemos esquecer que desde a sua concepção, a alma, já ligada ao diminuto embrião humano, sofre forte influência do ambiente em que vive. De acordo com Jean Piaget, cada criança na fase da socialização doméstica assimila e modela tudo o que a sensibiliza de acordo com sua individualidade, utilizando sua personalidade única e peculiar, o que irá distingui-la de todas as outras pessoas. Acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, tudo vai se modelando na argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, regras de conduta e de princípios que variam culturalmente de família para família, e interiormente de criança para criança. Mesmo nos gênios idênticos, o desenvolvimento psicossocial ocorrerá de forma diferenciada devido à bagagem espiritual que cada alma traz consigo, produto de suas vidas sucessivas. Aqui eu trouxe, já que ele cita Piaget, Jean Piaget, que auxiliou muito nos seus estudos enquanto biólogo, enquanto aquele que se dedicou às questões da psicologia do desenvolvimento infantil, quando o livro Didática Fundamentada na Teoria de Piaget, de Maria Auxiliadora Versiane Cunha, ela coloca 4 fatores do desenvolvimento mental. Então, para Piaget, esses fatores são os seguintes: a maturação do sistema nervoso, que abrirá possibilidades a serem desenvolvidas à medida que o sistema nervoso do ser humano, após o seu nascimento, está definido, as possibilidades começam a ser abertas
a se desenvolver, né? B. O ambiente físico, no sentido da qualidade de contato que a criança tem com seu meio. Este deve oferecer-lhe abundante material concreto, estimulando a manipulação, que é o seu instrumento primordial de compreensão. Qual o ambiente físico? A família, né? Que a criança vive, é o primeiro ambiente para o qual ela vai, né? Como o Hamed coloca. O primeiro movimento social que a criança tem é qual? Quando vai para a casa dos pais, né? E lá começa a ter as interações, começa a surgir as visitações com outras pessoas, e isso já é um movimento de uma interação social para a criança. C, que é o ponto-chave que o Hamed coloca, né? O ambiente social, o qual deve proporcionar à criança oportunidades para interações com outros indivíduos, interações estas que levem à cooperação e à colaboração e não à concorrência. Esses intercâmbios devem ser incentivados entre crianças do mesmo nível, de níveis diferentes, e entre a criança e o adulto. Isto é, fazer aqui uma descentralização. Que a criança, quando ela começa a interagir com outras crianças da mesma idade, com crianças de maior idade, com crianças de menor idade, quando ela começa a interagir com outros adultos, ela começa a perceber que o seu ponto de vista, o seu olhar para o mundo não é único. Existem outros pontos de vista, existem outros olhares do mundo. E é aí que a criança começa a entender que ela deve descentralizar-se, deve deixar, Piaget usa exatamente essa palavra, o egocentrismo, para viver uma alteridade, isto é, olhar, ter uma qualidade de olhar para o outro, né? Do latim alter, outro, né? Quando a gente fala alter ego, né? É um outro eu, né? A criança precisa aprender na socialização a ver isso, a ver um outro eu. Se ela não consegue ver, né, um outro eu, fica realmente difícil para ela depois ter uma boa convivência social. E a letra D, que é o quarto fator, é a equilibração progressiva, isto é, o funcionamento de mecanismo mental que leva ao desenvolvimento das estruturas lógicas, né? A criança vai começar a pensar, né? Eu me lembro, faz tantos anos que eu estudei isso na faculdade, eu lembro dos estágios, né? Me vem aqui 2 só, né? Pré-operatório, operatório, que a criança faz, né? Regina tá rindo aí, faz anos, né? Né? E aí, então nós vamos ver que nesses estágios o Piaget vai falando que a criança vai se desenvolvendo, né? E aqui vamos dar continuidade à leitura. O Hamed ele vai partir para um outro assunto, ele introduz, né? Falando das questões da criança, de como ela a influência do meio atinge, né? Esse pequeno ser. E agora ele vai partir para um outro assunto. Consulta Kardec a espiritualidade maior na terceira parte, capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os obreiros do bem respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 818. E continua o Hamed. A formação machista que as crianças recebem na infância as influencia durante toda a vida. Homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos, seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas,
quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Machismo é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem que tem por finalidade explícita e ou implícita criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis: afetivo, sexual, procriativo, profissional. Quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela recuperará toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. A guerra dos sexos, na maioria das vezes, tenta impor, com ou sem armas, a supremacia do homem sobre a mulher por meio da violência, clara ou dissimulada, salvaguardando interesses falocratas de mentalidades medievais. O machista atua como tal sem poder explicar seus atos ou perceber suas atitudes externas, porque não se dá conta das estruturas preconceituosas que internalizou nesta ou em outras existências. Ele se limita apenas a reproduzir ou pôr em prática tudo aquilo que viveu culturalmente no lar, na escola e no templo religioso, na cidade, no país, enfim, em qualquer lugar ou situação que o tenha influenciado. Muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hegemonia masculina que regulam suas relações afetivas e sociais e podem reproduzi-las sem perceber na educação dos filhos, sejam eles homens ou mulheres, contribuindo dessa forma para que a ideia machista se perpetue automaticamente. São muitos os provérbios humilhantes e os insultos irônicos endereçados às mulheres, estes acompanhados de risos sarcásticos e depreciativos. O sexismo, atitude de discriminação fundamentada no sexo, leva mulheres ingênuas, inseguras e dependentes a aceitar essas críticas mordazes como naturais, porquanto o modelo de educação em que organizaram seu mundo íntimo baseou-se nesses valores e crenças distorcidos. É muito comum, nós vermos em nossa sociedade, há vários dias, estando na região da Pelinca, aqui na cidade de Campos, eu ouvi muitas vozes de homens falando assim, com relação a ver um motorista fazendo uma barbeiragem, só podia ser mulher mesmo, mas nem era mulher que estava no volante. Muitas vezes, quando eles iam ver, não eram mulheres, na maioria das vezes eram homens. E aí, essa é uma das falas que, infelizmente, muitos se têm, como aquelas falas, mulher no volante, perigo constante. Não, é homem no volante que é perigo constante. Essa é a grande realidade. E sempre que eu falo, eu não me baseio em opiniões pessoais, eu não me baseio somente nas minhas experiências pessoais. Afinal de contas, eu, além de ser psicanalista, ter minhas formações em filosofia, teologia, eu estudo ciências sociais e humanas. Então, não sou considerado ainda um cientista social, mas serei. Então, eu não posso deixar de ter uma mente científica. E sempre coloco dados. E pesquisando na revista Auto Esporte, as estatísticas desmentem esse tipo de fala, sexista, esses risos, essas questões sarcásticas, que as mulheres dirigiriam mal. E aí, os dados, por exemplo, com relação a uma grande cidade no Brasil, que é São Paulo, nós temos o seguinte, na revista Auto Esporte, de 11 de setembro de 2018, reportagem da Tabata Benjamin. Ela coloca o seguinte: de acordo com o InfoCiba São Paulo, que recebe e apura dados baseados nos boletins e registros da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo, as mulheres se envolvem menos em acidentes graves de trânsito. Em 2017, apenas 6,4% dos condutores envolvidos nesse tipo de acidente foram do sexo feminino, contra 93,1% do sexo masculino.
a disparidade, né? Como que realmente nota-se a mulher, por que ela tem envolvimentos em menos tipos de acidentes graves desses? Porque ela é mais prudente, porque ela dirige com mais atenção, faz mais direção defensiva. É isso, não é Cristiane que dirige, né? Você, Bia, que dirige. As mulheres aqui que dirigem notam isso. E eu que não dirijo, né? Noto quando estou vendo às vezes motoristas de aplicativos, quando é uma mulher dirigindo, a segurança realmente é muito maior. Muito maior. Né? Não que não tenham homens que coloquem segurança para nós, né? Mas quantas vezes eu tive que fazer reclamações com motorista de aplicativo, me trazendo aqui para o grupo para diminuir a velocidade. Eu tenho experiência, eu peguei um ônibus, aquele lilazinho, né? Que é uma mulher que dirige totalmente diferente que os homens dirigem, os ônibus tudo, né? Tô falando em motorista de ônibus também ali, amado, né? Mas eu falando assim, pelo que eu tenho de experiência, que eu trabalho, né, usando o transporte público. E aí, é totalmente essa mulher bem mais calma dirigindo, você sente que tem uma suavidade do ônibus, assim, bem diferente, realmente. Pois é. Bom, continuando aqui. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Ela, como homem, tem um mundo diante de si e todos podem crescer até onde permite sua capacidade, seu dom, seu talento nato. Todos nós estamos em constante mutação e nos transformamos todo o tempo nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Nada na natureza permanece estático. Tudo flui através dos processos da vida, dentro e em torno de nós. Em muitas ocasiões, a mulher, em vez de reverter a situação desgostosa em que vive, tenta mudar de forma superficial, apenas substituindo o cônjuge por outro, mas sem renovar seu modo de sentir, pensar e agir. Como não se preocupa em erradicar os velhos padrões ou crenças inadequadas do seu mundo interno, do seu mundo interior, corre o risco de atrair outro parceiro igual ou muito parecido com o que acaba de deixar. A lei de atração perpetua tanto alegria como tristeza para nossas vidas. Não devemos jamais deixar que uma empresa, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade venha eclipsar nossa vida a ponto de desrespeitarmos quem somos. Neste novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e o respeito por si mesma, descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Deve iniciar o processo que muitas já o fizeram, de valorizar suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Constituições modernas já estabeleceram há muito tempo leis e direitos que firmam a igualdade entre os sexos. No entanto, essas leis e direitos só terão valor e significado quando forem totalmente assimilados e colocados em prática por todos aqueles que os validaram. É possível que determinadas pessoas discordem e não aceitem nossas ponderações, mas nem por isso tudo está perdido. A diversidade de opiniões e a forma de olhar o mundo dependem da singularidade evolutiva de cada criatura. O equilíbrio vai sendo pouco a pouco atingido. A visão machista gradativamente se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito e a cooperação entre seres humanos. Na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. No futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Acreditar que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, subserviência, inferioridade, subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. O amor cristão não considera os papéis sexuais e sim encoraja todos os seres
a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Aqui o Hamed termina, né? Depois eu vou pontuar algumas coisas que eu anotei e vou antes só falar com relação a essa questão que o Hamed fala, né? Que no porvir, na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. Mas ainda estamos distantes disso. Muito pouco. Muito pouco, mas caminhamos. Quais são os dados que nós temos, por exemplo, com relação às questões de desigualdade de gênero, homem e mulher? Pelo mundo, nós encontramos que em nenhum país, pelas pesquisas da Oxfam, nós temos 195 países no mundo. Em nenhum país do mundo houve paridade no sentido de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres continuam sendo inferiorizadas. Diferenças de salários. Aqui no Brasil, por exemplo, um mesmo homem que tem um cargo e uma mulher que tem um cargo de gerência, há 20% a menos no salário da mulher, ao mesmo cargo. E nós não temos que pensar também só em salários. Às vezes há salários iguais, mas o dispêndio de energia e de trabalho é diferente. Por quê? Porque, obviamente, tem muitos homens que chegam às suas casas, encontram lá suas jantas prontas, está tudo arrumado, casa arrumada, quarto limpo, casa limpa, animais vistos, filhos vistos. Quem está fazendo isso? É a mulher. E o homem? Não, trabalhei a vida inteira. Né? Eu escuto muito esse discurso de o homem é o provedor. E o Hamed fala isso logo no início. Estudioso do comportamento humano. Aqui temos eu, Bi, né? No campo da saúde mental. Estudioso do comportamento humano, a gente realmente vê que desde o processo da evolução há essa questão de que ele coloca aqui, né? O estereótipo do macho, né? Iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Aí colocava-se que os machos iam caçar e as mulheres iam cuidar de suas proles. Na verdade, quando a gente estuda a antropologia evolutiva, a gente vê que quando as fêmeas ficavam grávidas, elas começavam a deixar de caçar, mas elas iam caçar tanto quanto os machos também. Fala aí, Yuri. Acho que tem que tirar essa raiz da própria mentalidade feminina mesmo, porque tem muita mulher que aceita ser submissa ao homem, ser dependente do homem financeiramente, a ponto de falar que o homem é provedor, ela tem que ficar em casa cumprindo a função. Não, isso existe, isso é real. Sim. Essa mentalidade de achar que a mulher tem que ser submissa, tem que ser esse padrão. Mas depende do homem. Então, eu acho que o trabalho pior, mais árduo está aí. Não é na liberdade da mulher, na emancipação profissional. Na mudança do seu pensamento, né? É o que o Hamed coloca aqui, muitas mulheres de forma inconsciente compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hegemonia masculina, de dominação, que regulam suas relações afetivas e sociais e podem reproduzi-las sem perceber na educação dos filhos, sejam eles homens ou mulheres. Eu tenho uma amiga que fala isso, que ela quer casar com um provedor, porque o ex-marido dela era o provedor da família e ela casou muito nova com ele. Então ela ficou dependente dele financeiramente para tudo. Agora ela está divorciada, quem sabe o que fazer dele. Pois aí tem que amadurecer a força, né? Criou uma construção mental. Existe a construção, como a mente citou aí, de mãe para filha, e existe a construção religiosa. Sim. Eu já ouvi de amigas evangélicas, eu não sei se é também semelhante, que elas afirmam que ser submissa ao marido é um mandamento. Porque elas pegam literalmente
a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, que fala o seguinte: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Essa é a tradução. É a tradução. Agora, como teólogo que leio os originais gregos e hebraicos, eu digo, a compreensão não é essa. Até porque a palavra, que agora eu não vou me lembrar, em grego não significa exatamente submissão. Significa mais uma questão de diálogo. Até porque se nós pegarmos Efésios lá 5, 6, nós vamos ter o seguinte: no mesmo capítulo em que Paulo fala dessa questão da mulher, ele vai falar dos homens, para os homens o seguinte: maridos, tenham as vossas mulheres como se vossos próprios corpos fossem. Olha aí a chamada para o cuidado. Tratar de igual para igual. Então a questão da submissão, eu ouvi um pastor esclarecido sobre isso, colocando da seguinte forma: a questão não é se submeter, a questão são os dois dialogarem e chegarem a um acordo, né? E claro, nós temos que ver o contexto da época. O apóstolo Paulo viveu em um contexto que era totalmente patriarcal. A mulher não podia falar nas igrejas, gente. Tem determinadas epístolas de Paulo que vai falar que a mulher tem que ficar quieta na igreja e colocar um véu para tapar os seus cabelos, como se o cabelo fosse a coisa impura. Antigo Testamento. Entendeu? Então assim, mas é o contexto da época de Paulo. Paulo avançou muito, foi o maior divulgador do cristianismo. Mas, claro que, como todos os escritores, eles vivem a sua época. Os livros que eu escrevi, eu tenho consciência que lá na frente, muitas das coisas que eu escrevi e que possa que eu mesmo venha a não colocar mais, mas posso que depois eu desencarne e outra pessoa fale: olha, esse escritor aí, Leonardo Paixão, escreveu, isso aqui é furado, isso aqui já não é mais para hoje, foi no contexto dele. Eu fui o casamento da Igreja Batista, casamento foi feito em campo, aí falou essa passagem, aí a noiva disse assim: já que eu tinha que ser submissa no marido, por que não começar agora? Agora, o noivo sentou, ela agachou, tirou o sapato dele, a meia, deu só vieram dois garotinhos com uma bacia d'água, outro com toalha. Ela agachou no meio da cerimônia, lavou os pés dele, secou e passou o sapato dele. Isso eu não pode esperar depois do casamento. Uma cerimônia religiosa. Também já vi. Eu respondo assim, por isso que eu casei, porque eu não sei se eu devia saber. É rebelde, é rebelde. O que ela poderia esperar daqui? Ela já estava sendo aceitando. E aí entra uma outra questão que nós precisamos, eu vou estender só alguns minutinhos mais para encerrar, que no campo das pesquisas antropológicas e estudos a respeito, né, nós vamos ver a importância do corpo e do comportamento aqui no nosso país, no Brasil. Eu não sei se o ano foi 2018, 2017, mas a revista Time chamou a atenção em uma das capas que trouxe, Carla Pérez, né, com a seguinte legenda. Eu fiz uma tradução livre no inglês, né? A mania da cirurgia plástica. As mulheres latino-americanas estão esculpindo seus corpos como nunca, nos moldes da Califórnia. Isso é imperialismo cultural? Aí nós temos que nos perguntar primeiro, para responder essa questão, o que é imperialismo, né? Imperialismo é a política de expansão de uma nação dominante sobre outras nações, exercendo controle político, econômico, social, cultural. O Brasil aqui vive numa guerra econômica entre duas nações imperialistas, Estados Unidos e China. Estados Unidos,
primeiramente deixou sua marca cultural. Esses dias eu conversava com amigos e eles falavam assim, como assim os Estados Unidos deixou sua marca cultural? Deixou sua marca cultural no Brasil, porque desde o momento em que uma nação, por exemplo, começa a impor seu idioma, ela começa a dominar. O domínio não é só econômico, o domínio é cultural também. Aí eu falei com amigos assim, pode observar quando começaram a surgir bares, né, com apóstrofos do tipo, né, eu arrumo um bar e vou dar o nome do bar. Coloco lá, Léo's Bar. Poderia colocar bar do Léo em português, mas para ficar chique, ficar elegante, para dizer que eu estou na moda, na onda, né? Eu coloco esse apóstrofo que é em inglês, é o is, né? Léo's Bar, barra do Léo. Quer dizer, a mentalidade norte-americana começa a nos dominar, mostrando que já estávamos dominados aí. McDonald's, coisa linda, né? Tão bonito, eu acho tão bonito, eu acho tanta hipocrisia nisso, porque o McDonald's, eles vendem produtos que causam câncer demais, como carne vermelha, isso aí já é prova científica. Eles fazem uma propaganda belíssima e as pessoas vão lá no Mac Dia Feliz, que é justamente para aferir recursos para instituições de crianças com câncer. Isso é hipocrisia, gente. Você vende um produto que é cancerígeno e o empresário vai lá, não é por caridade, não, é porque tem diminuição nos impostos para ele, vai lá e faz uma caridade. Pandemia, surgiu delivery, todo mundo. Delivery é o quê? É delivery. Na pandemia tudo era delivery, todo mundo. O que é delivery? Por isso que eu não estudo inglês. Eu estudo alemão. Eu estudo alemão, eu estudo francês, eu não estudo inglês. Não sei falar, realmente sei falar inglês não. E a maior parte dos artigos científicos são em inglês. 98% são em inglês. Né? Mas também não vou me atrever a estudar mandarim ou cantonês, né? É loucura. Na minha parte. Na Alemanha, fala alemão e fala inglês. Você entra numa loja. Sim. Eles te atendem e falam. Eu não falo nada quase de inglês, pouquíssimo. Mas meus filhos falam. Sim. E lá, tudo que você vai falar não é alemão, não é inglês. Na França, não é francês, é inglês. Na Holanda, não é aprende na escola já, né? Tem que ter na grade escola. Isso mostra, Vera, isso mostra o quê? Na China, por exemplo, Elie Jabbour é um geógrafo brasileiro que ele deu diversas palestras na China, morou em Xangai por 2 anos, e ele falava, era trabalhar de terno e gravata direto e falar inglês o dia inteiro. Falando inglês, todo mundo fala inglês. E isso diz o quê? Da dominação cultural. Por exemplo, lá em Dubai todo mundo fala inglês. Da dominação cultural. Então, Mas, Léo, é uma questão também que o pessoal às vezes não percebe, não, só que eu vou falar rapidinho. sim. O inglês, que é predominante, é o americano. Se você for para a Inglaterra, Sim. então não tem predominância, o canadense, muito menos o australiano, então Sim. eles monopolizaram o idioma como se fosse deles, entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, você que fala inglês, o meu pai, que é fluente em inglês, algumas coisas ele me ensinou e falou assim, eu acho muito bonito o inglês britânico, meu filho, mas nós aprendemos o inglês americano. E, por exemplo, vai falar I want to water. No britânico você fala assim. Water, water. É assim. Aí já ele banalizado até a pronúncia, Né? O T, eles falam sit no Reino Unido. Os americanos falam city, cidade. Né? Não, parece que eles mesmos não respeitam o idioma. Né? E isso é bem interessante. E a questão do chinês. Hoje em dia, gente, muita gente sabe
né, como que são os cumprimentos, né? Um dia um chinês chegou perto de minha senhorinha, vendendo verdurinhas, aí eu dei um cumprimento, né? É a saudação chinesa, serve para qualquer hora do dia, ni hao. Aí ela começou a falar em chinês comigo como se eu soubesse. Eu falei, calma aí, senhora, eu só sei dar o cumprimento. O restante eu não sei não. Quem mandou você? Quem mandou? O restante eu não sei não. Se a senhora falar comigo que sei andando, meio andando, que eu aprendi isso no Kung Fu na época, trabalho, descanso, eu até sei. Contar até 10, mas fora isso, para aí. No chinês, para aí. Né? Os chineses também estão invadindo os lugares, tem bastante. Sim, eles estão invadindo. Estão invadindo. Invadindo é o modo de falar, eles estão imigrando, né, gente? Eles estão fazendo a expansão. Aceita os imigrantes. Eles estão fazendo a expansão, por isso que eu falei do imperialismo chinês. Não é difícil, mas eles aprendem com uma rapidez o português, né? O nosso idioma. Qualquer outro idioma eles aprendem fácil. Eles têm uma técnica específica. Os chineses quando vieram para cá para fazer o intercâmbio na USP, uma das coisas que eles falaram é que o chinês tem vergonha de ser burro. O chinês tem vergonha de ser burro. O chinês é inteligentíssimo. Eles estudam muito. Desde pequeno. No transporte. Muita disciplina, muito respeito. E qualquer pessoa levanta para dar um lugar. Pode ser ele de qualquer idade. Mas isso é a cultura oriental. Japão, China, China é um país que tem 5.000 anos de idade. Né? Então, eles têm uma cultura lá que é o seguinte: a China, e tanto na China quanto no Japão, eles reverenciam os professores. No Japão, o imperador, o único profissional que não faz reverência ao imperador é o professor, porque o imperador reverencia o professor. Né? Aqui o professor é desconsiderado, não tem valor. A China, eles têm uma liberdade de expressão tanto quanto os japoneses. A China é um país que hoje em dia mais se faz greve, se faz protestos por conta de melhores salários, melhores condições de trabalho. Estão adoecidos. Na China tem isso aí. A única coisa que na China e no Japão aqui acontece, aqui por exemplo a gente xinga político, a gente xinga presidente, xinga ministro, a gente fala absurdos. O japonês e chinês não passa pela cultura que eles receberam, não passa pela cabeça de um chinês, de um japonês. Eu ouvi isso de um japonês. Não passa pela cabeça de um japonês, de um chinês, falar mal de uma figura de autoridade. Um chinês jamais vai xingar o presidente Xi Jinping. Valores diferentes, não. Mesmo que digam para ele que possa fazer, ele vai falar: por que eu vou fazer isso? Assim, o japonês também nunca vai xingar o imperador. E eu estou falando de dois países para ver cultura. Aqui não tem nada a ver com comunismo e capitalismo. Estou falando de cultura. É uma cultura milenar, tanto na China quanto no Japão. E outros países orientais, eles não xingam figura de autoridade. No Japão, há pouco tempo, 2015, 2016, ou antes disso um pouco, quando um ministro foi corrupto lá, eles aplicaram a pena de morte. E na praça ninguém ficou xingando, debochando, eles ficaram em silêncio e lamentando. A expressão era de tristeza por aquele ser, aquele indivíduo sair no caminho correto e ser corrupto. Né? E para a gente encerrar, o tempo já passou. Quanto à importância da questão do comportamento no Brasil, e aí a revista Veja, eu falei da revista Time, continuando aqui, a revista Veja, ela confirma essa questão do imperialismo cultural com a capa, né, de uma das notícias que ela deu, que tem um título seguinte: de cara nova, com operações mais baratas, alternativas de conserto para quase tudo e grandes médicos em atividade, o Brasil passa a ser o primeiro do mundo em cirurgia plástica. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o brasileiro, especialmente a mulher brasileira,
tornou-se logo após o norte-americano o povo que mais faz plástica no mundo. O que torna o Brasil especial nessa área é o ímpeto com que as pessoas decidem operar-se e a rapidez com que a decisão é tomada. São 3 as principais motivações para fazer uma plástica. 1. Atenuar os efeitos do envelhecimento. 2. Corrigir aspectos considerados defeitos físicos. 3. Esculpir um corpo considerado perfeito. No Brasil, essa última motivação, esculpir um corpo considerado perfeito, é o que mais cresce. O sociólogo francês Pierre Bourdieu criticou a dominação masculina que estipula: homens são obrigados a serem fortes, potentes e viris. Daí a ênfase com que os homens que foram pesquisados falam da altura, da força e do tamanho do tórax e do pênis. Quanto às mulheres são obrigadas a serem delicadas, submissas, apagadas, o que corresponde ao modelo de mulher magra que predomina atualmente. E esse modelo de mulher magra, que é delicada, que é bonitinha, está com um corpo perfeito. E o que será a perfeição? O que é um corpo perfeito? Tem umas que são tão magras que parecem até uma vaga de pau, Exatamente. E aí nós vamos ver diversos transtornos psicológicos sendo colocados, transtorno de bulimia, de anorexia, que vem diante de muitos adolescentes, principalmente, ficarem nessa busca desenfreada e quererem um corpo, tal como da atriz, da modelo tal, porque assim eu sou bonita, porque assim eu me coloco. Acaba caindo no machismo, porque Sim. Os homens exigem que as mulheres sejam perfeitas. Exatamente. Eles podem ter barriga, podem ter um negócio Sim. e tal, mas a mulher ela tem que ser perfeita. A mulher fica a cobrança, com insegurança, acaba caindo nessa questão de querer ser perfeita. Exatamente. Até pela morte mesmo. Ontem no Jornal Nacional, domingo no Fantástico, prenderam um médico que fazia procedimentos estéticos numa clínica que morreu uma menina, de 26 anos, não lembro qual foi o procedimento, e depois da morte dessa menina, que no momento em que ele estava sendo preso, tinha uma outra que havia feito um procedimento e estava com inflamação, Sim. E aí outras mais prejudicadas da saúde que ficaram com deformidade estavam colocando dentro da justiça para prender. Entendeu? Foi assim, não sai nem tão cedo. Mas as pessoas, além de procurarem o corpo perfeito, é um direito de cada um. Às vezes tem algo que realmente incomoda muito uma pessoa, Mas isso eu já percebi, para quem já fez próximo, vai virando vício. Faz dá certo, aí quer fazer o outro, e aí é um procedimento caro, entendeu? E as pessoas vão lá e vão com mais barato. Mas a mulher ela apela para a questão da cirurgia plástica, o homem apela para a questão de massificar o corpo mesmo, de tórax e abdômen. E assim, e são mulheres jovens, com filhos, E eu fiquei bem. Hoje você está falando sobre isso aí, eu estou relembrando. Fiquei bem impactada. Eu falei, interrompe a vida, que podia ser muito mais longa, criar os filhos, por causa de uma estética boa. Aí a gente vê a necessidade da valorização que a sociedade precisa começar a pensar e a ter do campo espiritual. Porque aí nós vamos voltar ao estudo que o Marcelo fez do Evangelho anteriormente. A questão é nós não estarmos na sociedade, vivendo na sociedade, precisamos viver na sociedade, precisamos trabalhar, precisamos buscar sim nosso bem-estar, erro nenhum nisso. Mas não nos colocarmos de tal forma que esse seja o fim último de nossas vidas.
O fim último de nossas vidas deve ser Deus. Mas na maioria, mesmo nós, espíritas, espiritualistas, muitas vezes acabamos por não ter esse tipo de pensamento e muito menos esse tipo de comportamento. Nosso fim último, muitas vezes, não acaba sendo Deus. Acaba sendo nós mesmos. Sendo sucesso, sendo o bem-estar que nós devemos e podemos sim buscar, mas que ele não seja o fim último de nossas vidas. E quanto ao que você colocou, Patrícia, a mulher tem um direito e tal. Sim, ela tem um direito, ela pode estar incomodada com alguma coisa e vai lá, faz uma cirurgia. Não vou dizer que não. Agora, esse direito dela é pensamento próprio dela ou é por influência midiática? Midiática? Essa é a questão. Com certeza midiática. Porque nós, quando... Midiática para se equiparar ao meio que vive. Para ser aceito. Exatamente. Às vezes é midiático. É só uma questão de padrão. Convivência no meio que ela está. Mas vamos encerrar hoje, né? A gente já passou, um pouquinho. Fazer nossa oração. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais um momento de aqui estarmos, Senhor, realizando essas reflexões, esses estudos, buscando ampliar nossos olhares, Senhor, para o campo social, unindo isso aos estudos do espiritual que realizamos, a fim de que nós venhamos a não esquecer que estamos vivendo essa experiência terrena, mas somos espíritos, que por mais que neste momento sejamos um espírito-corpo, mas em determinado momento seremos plenitude, seremos individuação, isto é, estaremos na totalidade, seremos o si mesmo, e plenos, Senhor, haveremos de estarmos vivendo em Tua lei verdadeiramente. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós venhamos, então, a seguir agora com a tarefa do tratamento. Assim seja.